E aí, tudo bem com vocês? Aqui é Adriano e hoje nós vamos para mais uma videoaula do canal do iDicas. Nós vamos criar hoje esse projeto que a gente está vendo aqui na tela. A gente vai criar estas partículas aqui, ó. Isso aqui são partículas, esse efeito aqui, ó, são partículas no Cinema 4D utilizando o plugin Xparticles. E depois a gente vai compor isso aqui no After Effects para deixar um projeto bem bacana, bem legal aí para vocês utilizarem essa técnica aqui. Bom, deixa eu só fechar aqui, vamos direto aqui para o Cinema 4D. Aqui no Cinema 4D a gente vai começar então com um emitter aqui, ó, o Xparticles é um plugin, tá? Então vocês vão ter que instalar ele. Eu vou deixar um link aí para vocês, onde vocês vão encontrar aqui o plugin para utilizar. Bom, então a gente vai pegar um emissor aqui, um emitter. Aqui quando a gente abre, ele vai abrir aqui embaixo várias opções. Então a gente tem emissão, tem várias coisas aqui disponíveis. O que a gente vai começar mexendo aqui é no emitter shape. Vamos utilizar, eu vou colocar em sphere, mas eu acho que poderia ser em circle também, não teria problema. E vamos começar ajustando aqui. Vamos mexer no radius, então a gente vai diminuir aqui, ó. Deixa eu só, segurando o Alt e clicando, a gente consegue mover aqui a câmera, girar ela, e clicando aqui, ó, ou segurando o 2 no teclado e 1 no teclado e clicando e arrastando, a gente consegue mover aqui. A gente tem o 1, 2 e o 3, cada um faz uma das coisas aqui. Vocês podem ir testando aí eles. Bom, mas vamos ver aqui. Então, 30 centímetros de radius. Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Vamos dar um playzinho aqui. Ele está jogando as partículas aqui para todos os lados. Só que não é isso que a gente vai querer. A gente vai querer que elas vão só para um dos lados. Então, a gente pode vir aqui em Direction, ou direção, e colocar, por exemplo, um X-. Isso aí, X-. E aí ele vai emitir só para o lado esquerdo aqui. Ainda aqui no nosso emitter, a gente tem aqui as emissões, essa aba aqui de Emission. Aqui a gente não vai mexer em nada, a gente vai ativar essa opção aqui, Pulse Emission. O que esse pulse faz? Ele cria pulsos de emissão, que é o que a gente vai precisar. Feito esse pulso aqui, vamos aumentar aqui talvez o length dele aqui para uns, acho que 10. E também aqui, ó, vamos mexer também já nesse birth rate para a gente deixar um pouco mais leve aqui, para a gente não precisar. Vamos colocar só 7 partículas aqui e vamos ver o que está acontecendo agora. Bom, ele emite por mais tempo, que foi o que a gente mexeu aqui, só que ele tem bem menos partículas do que a gente tinha inicialmente. A gente não quer que ele emita em todos os frames. A gente vai dizer para o cinema que a gente quer que o Xparticles emita do 0 até o 30. Aqui, o end limit. E aí ele vai emitir e vai parar aqui no 30, ou seja, ele vai emitir apenas uma vez, porque a gente tem 10 de length, mas ele vai só até o 30, então a gente não vai ter mais nenhuma repetição. Vamos aqui em Speed, vamos mexer aqui para colocar para dobrar essa velocidade. Isso aí, a gente quase não vai ver as partículas, elas vão sair bem rápido aqui. E beleza, aqui no emitter é isso. Agora a gente tem que buscar um outro carinha aqui que se chama Trail, que vai dar um rastro da nossa partícula, que é o que a gente vai precisar para utilizar depois um outro chamado Skinner aqui, que vai dar corpo a essas partículas. Aqui no Trail a gente tem essa opção, deixa eu voltar aqui, essa opção Emitter, que justamente a gente diz para ele com qual emissor a gente quer que ele faça esse rastro aqui que a gente está vendo. Só que ele está com um trail de 30 frames, ou seja, ele vai seguir as partículas por 30 frames. A gente não quer isso, a gente quer que ele faça menos. A gente vai fazer aqui uns cerca de 6. Isso aí, 6. E
Vamos colocar aqui uma variação de uns 50%, porque aí ele vai ter mais, vai ser bem mais variado, ele vai fazer alguns um pouco mais e um pouco menos, desses 6 aqui. Aqui embaixo é importante a gente, intermediate point, a gente colocar em subdivided, porque aí a gente vai ter essas linhas com um pouco mais de resolução e aí vai ter um efeito mais legal, mais interessante. Senão a gente vai ter um pouco de dificuldade de setar depois. Agora, no Trail não tem muito o que mexer mesmo, é isso aí. Vamos aqui no Xparticles para o Skinner. O Skinner, então, para o Skinner funcionar, a gente precisa pegar esse Trail e jogar aqui embaixo, ó, em Objects. Então, a gente já vai ver que as partículas vão ter agora uma certa massa aqui e a gente vai ajustar para deixá-las menores e naquele visual que a gente tem ali no preview. Vamos já então diminuir um pouco as partículas aqui mesmo, aqui mexendo aqui no Surface Level. A gente diminui um pouco elas já. Também o tamanho dos polígonos aqui a gente vai diminuir, a gente vai colocar com 3. Vocês podem colocar 3 ou 2, mas muito abaixo disso já vai começar a ficar bastante pesado o seu projeto de vocês, tá? Então eu aconselho deixar uns 3 aqui e depois talvez baixar na hora de renderizar mesmo, mas 3 eu acho que vai ser o suficiente. Aí a gente tá vendo aqui que as partículas ainda estão bem grandes. A gente vai ligar aqui embaixo em Smoothing. A gente vai suavizar então isso, colocando aqui em Geometry. Vai deixar uma coisa bem diferente. Vamos aumentar essas interações. Já vai ter uma cara um pouco diferente. Vamos colocar aqui a força então para 100. Uma coisa importante é que as partículas, para fazer o cálculo delas, a gente tem que sempre voltar para o começo, tá? A gente não pode começar da play do meio, que senão não vai ser o que vai ser realmente. Vamos clicar aqui em Particles também. E aqui embaixo, na força aqui dessas interações das partículas, vamos diminuir 39. E aqui uns 70 aqui no Radius. Vamos também diminuir o tamanho das partículas aqui em escala. E esse Custom Radius aqui, que eu acho que está faltando ainda para diminuir mais ainda. E aí a gente já vai ter um visual mais interessante aqui. Já vai estar um pouco mais próximo. Se a gente dar um Ctrl R, a gente já vai ver. Ainda está sem o material, mas a gente já vai resolver isso. Eu acho que tem alguma coisa ainda para mexer aqui no emitter, que eu estou vendo que elas estão todas com a mesma velocidade. Então a gente vai aumentar essa aqui, ó, a variação dessa velocidade para 100%, porque aí isso mesmo que a gente está querendo, elas vão ter uma velocidade um pouco diferente e vai ser mais aleatório aqui. Então vai dar um visual melhor aqui. Essa coisa mais randômica, não essa coisa acontecendo bem certinha mesmo. E aí vamos voltar aqui para o Skinner e vamos ver se a gente aumenta aqui ou diminui. Não, vai ficar assim mesmo. Beleza. Vamos aqui no frame 10. Tá vendo? Aqui a gente vai ter a nossa escala em 60. E aí a gente vai animar isso para que ela termine aqui no 30, que a gente vai ter apenas uns 30 frames aqui, ou aqui vamos colocar aqui no 40, do 10 ao 40. Então vamos vir aqui no 10, a gente vai fazer isso para as partículas diminuírem ao ponto que a gente não consiga mais ver, então a gente vai diminuir a escala para 0. Então, segurando o Ctrl e clicando aqui nessa bolinha, em frente ao Scale aqui, dentro do Skinner aqui, a gente consegue colocar um keyframe. E aí, vindo aqui no 40, e colocando aqui para 0, né, a gente vai fazer com que essas partículas elas vão diminuindo de tamanho e vão desaparecer.
A gente vai ter bem pouquinhas aqui e elas vão realmente desaparecer aqui na nossa tela. Bom, feito isso, a gente precisa adicionar um material para ela, para a gente ter aquele visual que a gente tem lá, para depois fazer isso no After. A gente vai dando 2 cliques aqui nessa aba aqui embaixo. Se alguém não tiver, eu estou aqui no Layout Startup. Então, se alguém não tiver essa aba aqui, é só vir aqui e botar em Startup, já vai aparecer. Aí, com o material aqui, a gente dá 2 cliques. Vamos tirar, desativar o especular e o color e vamos aplicar apenas um canal de luminância, que vai ser branco mesmo. Porque depois, aí no After, aqui ainda não está, eu tenho que colocar o material, clicar ele e arrastar aqui para o Skinner. E aí, ó, vejam só o que a gente conseguiu alcançar aquele visual mesmo, ó. A gente vai ter isso aqui e depois a gente vai colorir isso aqui no After. Para terminar aqui no cinema ainda, vamos só voltar aqui para o começo. Vamos já começar a setar esse projeto aqui. Então a gente vai renderizar até o 40 aqui para ter certeza que a gente está renderizando todas as partes que são visíveis. Então a gente pode dizer aqui que vai até o 40. Só que antes, deixa eu só clicar fora em alguma área branca, alguma área que não tem nada aqui. Em Mode, Project, aqui mesmo, a gente vai dizer para ele que a gente quer o FPS em 24 frames por segundo. Então, a gente devia ter setado isso antes. Deixa eu só colocar aqui 40 de novo. Mas não tem problema, porque aqui a gente vai ter poucos keyframes. Só a gente é bom a gente mexer aqui de novo, ó. Então, porque aqui vai acontecer de mover para o frame errado. E agora vai estar no frame certo. Eu acho que até a gente vai poder... Deixa eu dar um Ctrl R aqui. A gente vai poder renderizar até o 30. Então vamos colocar aqui 30. E aí a gente limita a nossa cena aqui do 0 até o 30. Para renderizar isso aqui, para poder usar no After Effects, a gente vem aqui, ó, e vamos ajustar o Output. Esse Output vai ser com... A gente não precisa fazer no tamanho total da comp de Full HD. Então a gente pode fazer aqui no 1920 por 600 mesmo. A gente vai dizer que o frame rate então é 24. E aí realmente a gente vai ter 30 frames, como está marcando aqui. Só que a gente tem que dizer o frame range, colocar aqui em All Frames. O frame rate então está certo, o pixel aspect ele vai ser 1 mesmo, é square pixel. E é isso aí, 72 de resolução, fields a gente não vai ter. E é isso que a gente tem que fazer. Depois aqui ainda no Output, a gente vem em Save. E vamos dizer em que formato que a gente quer isso aqui. Vamos colocar isso aqui em QuickTime Movie, aqui embaixo. Esse QuickTime, não esses outros QuickTimes, esse QuickTime Movie mesmo, que daí ele vai fazer um vídeo num container.movie, que é um arquivo ali, vai ser um arquivo.movie. Depois aqui em Options, a gente tem que vir aqui de novo, vamos colocar uma compressão PNG mesmo, e acertar os quadros por segundo em 24. Aqui é só dar OK. Ativar aqui embaixo o Alpha Channel, para a gente ter um alpha disso aqui, para a gente não precisar recortar depois com Luma e outras coisas no After. Então a gente já ativa esse canal aqui, ele já vai aparecer com transparência, com fundo transparente. Beleza, aqui é isso. Tem que dizer para onde a gente quer salvar. Eu vou colocar aqui então dicas e tutoriais, vou vir aqui dentro, render, criar uma pastinha aqui, tutorial, e vou salvar aqui dentro. Então vai ser X Particles. Aí dicas, eu vou botar um 02 aqui para eu saber o que é. Salvar. Aqui a gente setou certinho, então a gente pode fechar. E aí para fazer o preview a gente vai clicar aqui. Só que antes eu acho que eu vou já posicionar. Na verdade, eu vou posicionar mais aqui no final. Vou pegar esse emissor
e vou criar um keyframe aqui, ó, aqui embaixo em coordenadas. A gente vai criar um keyframe aqui em X, clicando nessa bolinha. Vamos lá para o começo e vamos dar um movimento para ele, começando aqui. Na verdade, vai ser com menos, vai ser com uns 10 frames. Só que vamos sair com ele da comp aqui, fazer até aqui mais ou menos. Vamos aqui de novo, emissor, e clico aqui. Aí, depois de feito, a gente fez essa animaçãozinha aqui do nosso emissor, a gente pode simplesmente clicar aqui e ele vai fazer esse cálculo aqui das partículas. Ele vai fazer bem rápido porque a gente não tem luz, é uma textura só com luminância, então é bem rápido de fazer isso aqui. Beleza, a gente vai conseguir ver ele aqui, se formando e saindo. Vamos para o After Effects, abrir aqui. No After Effects, vamos criar um projeto 1920-1080 com 24 quadros. Vamos chamar isso aqui de Aedicas X Particles. Ok. Deixa eu só diminuir o zoom. Vamos clicar 2 vezes aqui para a gente vir aqui na pasta onde a gente renderizou. Então, tutorial. Aqui está o meu X Particles Aedicas. Deixa aqui aqui a gente pode até colocar em Pre-Multiplied. Vamos arrastar então essas partículas aqui para dentro. Aplicar aqui um Fill. Só buscar o efeito aqui. Fill. Eu vou pegar um tema aqui, aproveitar que está com o cooler aberto aqui. Vou pegar uma cor que temos aqui. Vou pegar uma cor aqui dos meus que eu fui salvando aqui para alguns projetos. Vamos pegar aqui uma cor escura e eu vou dar um Ctrl Y para a gente pegar uma outra cor também para ser o fundo. Eu vou diminuir essa minha partícula aqui, 55%. Vou jogar aqui. Vou escrever então A. Pegar e trocar a cor aqui do A para, sei lá, vamos botar esse cinza claro aqui. Eu acho que eu vou trocar só essa cor de fio aqui para vermelho. Vou posicionar um pouco mais para cá. Isso aqui. Vou já duplicar esse A. Vou escrever um E para ser o meu E aqui. Vou vir aqui no frame 10. Vamos criar um keyframe para cada um. Vamos aqui para o começo. Vou arrastar meu A aqui para fora. Meu E aqui para fora também. F9. Vamos aqui nas curvas. Mexer um pouco na curva aqui. Aproximar as duas aqui. Ctrl Shift Y. Eu vou mudar a cor desse fundo para uma cor escura. Aqui. Depois que eu fiz aqui o A vindo e as partículas vêm aparecendo aqui, eu vou duplicar, mover aqui para o outro lado e vou só jogar essa aqui para saber que é o E e vamos jogar esse E mais para cá, para começar em 3, jogar todo mundo mais para frente, jogar o E um pouco mais. E aí vamos começar a aplicar alguns efeitos. Vocês podem fazer das cores que vocês quiserem. Eu vou só agora aplicar nas minhas partículas um glow. Um glow assim. Aqui também vou copiar esse efeito, colar.
Outra coisa legal de fazer é duplicar essas partículas, mover um pouco mais aqui para frente e aí escolher uma outra cor para elas. Fazer a mesma coisa aqui. Copiar essa cor para cá. Aí a gente já vai ter duas cores. Talvez aqui as partículas tenham que começar um pouco antes. Para casar melhor com o A e o E aqui. Vamos só... Acho que eu vou mudar também a cor desses caras aqui. Isso, amarelo mesmo aqui. E vou aplicar os efeitos que normalmente eu aplico aqui por cima. Então, um Sharp aqui. Uns 5. Vou botar aqui mais perto. E depois um pouco aqui de Noise. Eu gosto de usar isso em Motion mesmo, Motion Graphics. Eu acho que fica bacana. Talvez menos aqui, só 4%. Isso aí. E é isso aí. É uma maneira bem fácil de fazer partículas para ter esse look mais 2D aqui. Quase como se fosse uma animaçãozinha 2D mesmo, mas a gente criando isso dentro do cinema. Outra coisa que dá para fazer aqui, se a gente quiser um batimento diferente na cena, é a gente pegar um cara chamado Posterize Time aqui, que é uma coisa... Ele vai... E colocar, por exemplo, aqui, mudar o frame rate aqui para 12, por mais que esteja em 24 aqui. Vamos só fazer um... Deixa eu fazer um preview aqui dessa cena que a gente criou. E aí, ó, deixa eu... Aqui. A gente vai ver que ele tem um batimento mais de 12 frames. A gente pode até diminuir. Ele vai dar um look assim mais batido, como se fosse desenhado mesmo, uma coisa meio desenhada. Ele é um efeitinho para fazer esse tipo de coisa. Ele vai, por mais que a gente tenha feito em 24, ele vai tentar dar um look mais de como uma coisa criada frame a frame. E a gente pode colocar aqui acho que 10 acho que vai ser o suficiente, vai dar um batimento legal nessa cena. Um batimento diferente de um batimento 24 aí, de 24 frames por segundo. Beleza, galera? Era isso aí que eu tinha para apresentar para vocês aqui com esse tutorial do X-Particles. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, dá um clique aí no gostei, dá um like aí pra gente. Compartilha essa videoaula com quem você puder aí no seu Facebook, enfim. Curta nossa página no Facebook e tudo mais. Acompanhe a gente aí nas redes sociais, que é bem legal. Dá uma visitada lá no blog também, no aedicas.com, lá tem inspiração. Espero ver vocês usando aí. Quem fizer um projetinho legal utilizando aqui o X-Particles, envia aí pra gente. Tem várias possibilidades depois da gente fazer, por exemplo, um look aqui. Se a gente, por exemplo, vier aqui, a gente pode mexer nos parâmetros, renderizar de novo, fazer um lado diferente do outro com algum movimento. Enfim, tem muita coisa para explorar ali e a gente vai trazer mais nas próximas semanas também aí para vocês. Beleza? Era isso aí. Desejo ótimas ideias a todos, como sempre, e até a nossa próxima videoaula.